Oi, eu sou a Jéssica lá da Imani e hoje a gente vai fazer essa peça aqui. E o que a gente vai precisar para produzir é um fio da sua preferência. O que eu vou utilizar no projeto é esse daqui. É o mesmo que eu usei no projeto do tutorial lançado agora em fevereiro no clube, que foi a pochete concha. Outra peça para a gente usar aí no carnaval e que tá tendo a apostila bônus para todo mundo que se inscrever no clube em fevereiro. Então, se quiser aproveitar para aprender ela e outras peças, é só se inscrever lá no site amaniarte.com/clube. Esse fio é um cordão de poliéster, como se fosse um fio náutico, só que ao invés de ser polipropileno, ele é de poliéster. A espessura dele aqui, ó, é de 5 milímetros e um rolo é suficiente, ele vem aqui com 200 metros, que é praticamente a quantidade que a gente vai utilizar aqui no projeto. Para quem quiser utilizar a mesma cor, essa daqui, ó, é a cor lima, no código 750, aqui da marca Fischer, e o nome do fio é fio poli. Fora o fio, a gente vai precisar também, né, de uma fita métrica. Você pode utilizar régua ou trena se você não tiver uma fita métrica. E aqui também eu tenho uma maquininha que eu utilizo para cortar esse tipo de fio, que é um fio sintético. Você não precisa ter essa maquininha, ela ajuda, mas ela não é essencial. Para quem quiser ter uma, é só pesquisar máquina de cortar e selar fita. Aí no Google vocês vão encontrar dessa maquininha. E quando eu estiver cortando ali os fios, vocês vão entender como que dá para substituir essa maquininha aí com outra coisa que você vai ter em casa. Além disso, se você tiver um manequim aí também, vai ser ótimo, vai ser super útil. Mas se você não tiver, também não precisa comprar. Dá para você fazer aí em cima de um cabide ou de uma roupa, né? Você coloca a roupa ali por cima do cabide só para você ter uma noção do alinhamento do ombro. Então, por exemplo, essa jaqueta aqui, ó, ela tem a costura no ombro bem visível, então ela já ajuda super para você poder produzir a peça aí por cima dela. Fora isso, o mais importante mesmo é ter um fio e pelo menos uma mão aí para produzir. Então, bora lá começar. Aqui eu vou cortar os fios com diferentes medidas, eu vou deixar por escrito as medidas aqui no vídeo, para vocês poderem pausar e aí irem cortando cada um dos fios. Mas se você quiser, você pode cortar aos poucos, que conforme eu for fazendo a peça, eu vou falando qual fio eu tô usando. Se você não tem essa maquininha para cortar, é só cortar com tesoura mesmo, e aí depois você queima a ponta com isqueiro, ou queima no fogão, ou numa vela, só para o seu fio não desfiar depois de cortado. Então a maquininha, ela só serve para a gente estar cortando, né, e queimando a pontinha ao mesmo tempo, mas você pode cortar com a tesoura e depois queimar. Depois de cortar os fios, a gente vai começar a lançar eles aqui para posicionar na peça. Eu vou fazer aqui em cima do manequim, mas como eu falei, não precisa ter o manequim. E eu vou deixar aqui ela vestida com o vestido maré, que foi o tutorial aí lançado no clube no mês passado. Então, quem entrar no clube para pegar, né, já o bônus da pochete concha que eu falei no começo, nesse mês de fevereiro, consegue também assistir a aula desse vestido maré e de várias outras peças também. Para começar aqui a nossa peça, eu vou pegar um daqueles fios menores de 1,30 m. Os 3 fios de 1,30 m vão servir como fio guia. Os outros fios maiores a gente vai utilizar para fazer mesmo ali os nós da peça. Esse primeiro fio guia, eu só tô lançando aqui, ó, ao redor do pescoço e vou fazer um nozinho aqui qualquer, só para ele não soltar do pescoço. Agora eu vou jogar esse nozinho lá para trás e vou começar a lançar os outros fios sobre esse fio guia aqui. Para lançar os outros fios, eu vou pegar aqui qualquer um deles. Então, você pode começar aí na ordem que você quiser, desde que os fios maiores fiquem no centro. Vou pegar aqui qualquer um dos fios, junto as duas pontas, vou deslizando para deixar ele dobrado ao meio. E essa dobrinha aqui eu vou lançar por trás desse fio de apoio. Vou fazer aqui o nó de laçada ao avesso. Lancei por trás, puxo a dobrinha para frente e jogo, ó, essas duas pontas aqui para dentro dessa dobra. Então, puxo até passar a ponta e depois puxo as duas pontas para baixo aqui para apertar o nó. Completei aqui o nó de laçada e agora eu vou fazer meio festonê com cada ponta. Então, pego a ponta da direita, jogo aqui por cima do fio de apoio e já puxo a ponta aqui, ó, por dentro dessa dobra, dessa volta que eu acabei de fazer.
aperto e agora faço a mesma coisa com a outra ponta. Pego a ponta da esquerda, jogo aqui por cima do fio de apoio e já puxo aqui por dentro da volta. Aperto, pronto, terminei de lançar aqui um fio. Agora eu vou só repetindo com todos os outros, lembrando, né, de colocar naquela ordem, vou deixar aqui no vídeo a ordem dos fios, mas é só lembrar de colocar os fios maiores ali no centro. Quando você terminar de posicionar todos os fios, você vai empurrar para deixar eles bem juntinhos aqui no centro desse fio de apoio. Então, confere se essa ponta aqui do fio de apoio tá com o mesmo comprimento da ponta aqui do outro lado, né? Para que esses fios fiquem aqui no centro. E aí você vai ajustando, deixando eles mais próximos, para não passar aqui da circunferência do pescoço, para não ficar, né, muito longo. Às vezes, se você está utilizando um fio mais grosso, você vai precisar colocar menos fios aqui, senão você não vai conseguir fechar aqui no pescoço, essa parte vai ficar muito larga. Para a gente continuar o próximo passo, a gente vai criar aqui uma fileira de festonê. Você vai pegar um novo fio, daqueles menores de 1,30 m, e vai deixar a ponta dele com o mesmo comprimento aqui de uma das pontas do fio de apoio que a gente estava usando. Então, junta aqui as duas pontas, estica aqui os dois fios juntos e volta aqui a amarrar a peça no pescoço. Esse novo fio que a gente adicionou agora, pode deixar passando, ó, por cima das outras pontas, que ele vai ser aqui o fio guia do festonê. Para fazer o festonê, eu vou pegar a primeira ponta que já está lançada aqui na peça. Ela vai vir, ó, sempre por trás do fio guia. E eu vou jogar ela aqui por cima do fio guia, puxando a ponta para a direita. Puxei toda a ponta, fiz essa volta, aperto até encostar. E depois, com essa mesma ponta, faço a segunda volta, jogo aqui por cima do mesmo fio, puxo a ponta por dentro da volta. Não deixa aquela primeira lá folgar, então aperta ela de novo. Segura aqui e aperta a segunda. Completei aqui um festonê, solta essa ponta que você usou, pega a próxima da peça e repete a mesma coisa. A gente vai fazer isso até produzir esse nó com todas as pontas e chegar ali no outro lado da peça. Completei toda a linha de festonê, você já pode pegar as duas pontas de cada lado e ir puxando aqui para você testar se tá numa largura legal aqui para fechar no pescoço. Depois a gente vai continuar aqui trabalhando com o mesmo nó, o nó festonê, só que agora a gente vai estar utilizando ele para produzir um desenho. A gente vai fazer o mesmo desenho com cada grupo aqui de 6 pontas. Então, pego as 6 primeiras ou as 6 últimas. Depois, eu vou pegar as duas pontas centrais aqui desse grupo, então, né, a terceira e a quarta ponta. Vou usar a quarta como fio guia, então eu passo ela aqui, ó, por cima da terceira ponta. E a terceira eu vou utilizar para fazer o festonê. Então, jogo ela por cima da quarta ponta, puxo aqui por dentro da volta, aperto até encostar ali na linha de festonê de cima e eu vou deixando o nozinho, ó, já inclinado aqui para baixo. Essa mesma ponta faz a segunda volta do festonê por cima do mesmo fio guia, entrou aqui, aperto e pronto, completei as duas voltas do festonê com essa ponta. Solto ela, pego a próxima, vou repetir com essas duas pontas para esse lado. Completei aqui os 3 nós e conforme você for vindo aqui, ó, para a parte externa, você vai inclinando mais para ir aumentando essa distância aqui da fileira anterior. Agora a gente vai fazer para o outro lado, então você pega a ponta que fez aqui o primeiro festonê, joga aqui por cima das próximas duas
E com essas duas você vai fazer o mesmo. Então, pego aqui a primeira, jogo por cima do fio guia, puxo pro lado de cá. Então, tô puxando agora pro lado esquerdo. Aperto a volta até encostar nesse primeiro festonê. Já deixo o nozinho inclinado aqui para baixo e com a mesma ponta faço a segunda volta do nó. Repito com a segunda ponta. E a gente finalizou a primeira parte criando essas duas diagonais para baixo. Agora a gente vai continuar o desenho espelhando ele. Então, mantém o mesmo fio guia de um lado, joga por cima das pontas em direção ao centro, pega aqui a primeira que está mais perto, usa ela para fazer o festonê jogando aqui por cima. E encosta ele aqui, ó, no festonê de cima. Só que quando você for fazer a segunda volta com essa mesma ponta, você já inclina o nozinho aqui, ó, para vir em direção ao centro, pra gente ir formando o fechamento aqui como se fosse uma diagonal, vindo aqui para baixo. Vou fazer só esse primeiro nó para esse lado, vou repetir a mesma coisa para o outro. E para fechar, eu vou pegar os dois fios guia, vou cruzar, ó. Um vem para esse lado e um aqui para o outro. Pego uma das pontas que sobraram, vou pegar aqui a da direita e vou fazer o festonê sobre os dois fios ao mesmo tempo. Então, jogo aquele por cima dos dois fios cruzados, aperto a primeira volta até encostar no festonê ali anterior e faço a segunda volta aqui com o mesmo fio. Do outro lado, mesma coisa. E por último, pego as duas pontas de cada fio guia e vou puxando até juntar aqui os dois últimos festonês que a gente fez. A intenção, ó, no final, é a gente não criar uma quina como a gente cria aqui no começo, né, uma ponta. A gente quer aqui o fundo mais arredondado. Então, por isso que a gente fez esse cruzamento aqui do fio guia. Agora é só repetir isso daqui até utilizar todas as pontas da peça, então vai pegando aí grupos de 6 e repete esse mesmo desenho. Completei essa parte aqui, repetindo esse desenho 12 vezes. E agora eu vou adicionar mais uma linha de festonê repetindo esse mesmo passo que a gente fez aqui depois de lançar os fios. Então, eu vou pegar aquele terceiro fio que sobrou de 1,30 m, vou deixar a ponta dele com o mesmo comprimento ali das outras pontas e vou começar aqui a fazer o festonê com a primeira ponta da peça. Completei o primeiro nó, agora eu vou só repetindo até fazer um festonê com cada uma das pontas e completar aqui essa linha horizontal nessa parte de baixo. Depois que a gente tiver completado essa linha aqui de baixo do pescoço, a gente finalizou ele. E agora a gente vai precisar cortar mais alguns fios, para a gente poder adicionar um aqui desse lado e um no outro lado. E depois os outros 4 fios a gente vai utilizar como fio guia para adicionar ali, ó, na parte do ombro. Vou deixar aqui no vídeo a metragem para vocês cortarem esses próximos fios e a gente ir aqui para o próximo passo. Vou pegar aqui um dos 2 fios maiores, dobro ele ao meio, vou lançar ele aqui na parte do pescoço, ó, no primeiro fio guia, tá mais lá em cima, vou fazer um nó de laçada aqui, passando, né, a dobrinha por trás do fio. Igual a gente fez lá no começo, vou repetir aqui os mesmos passos. Lembra de fazer a volta com cada uma das pontas e depois fazer o festonê na fileira de baixo.
Terminei de lançar, lembra de jogar as duas pontas do novo fio por trás do próximo fio guia e utilizar aqui cada ponta para fazer as duas voltas do festonê. Completei o festonê aqui, agora eu vou fazer nesse último fio guia também. Na hora que eu vou fazer, eu vou puxar aqui, ó, pra gente ir criando uma ponta no final aqui do pescoço. Então, ó, faço o festonê com a ponta que tá aqui mais pra dentro da peça e vou puxando, ó, pra ir diminuindo. Puxei um pouquinho com a primeira, agora com a segunda eu vou puxar um pouquinho mais pra reduzir mais ainda essa altura. Completei aqui os dois nós, agora eu vou soltar a amarração aqui de cima, porque eu vou utilizar a primeira ponta. Vou juntar essas duas últimas aqui e vou jogar essa aqui por trás, a primeira vai lá por trás. Com ela, eu vou fazer aqui o festonê juntando esses dois fios. Então, eu jogo aqui por cima, abraçando os dois fios, aperto para formar uma quina, ó, deixo alinhado aqui com a segunda fileira e com o mesmo fio faço a segunda volta. Fecho aqui o festonê e, se você quiser, pode até arrematar essa pontinha e utilizar só essas duas para amarrar a peça no pescoço, ou pode utilizar as três. Com o segundo fio, você vai repetir a mesma coisa ali no outro lado também. Agora, para o ombro, a gente vai pegar os dois fios que a gente cortou, vai adicionar como fio guia, vai fazer essas duas linhas aqui, ó, de festonê até a bordinha, e vai ir repetindo esse mesmo desenho aqui, ó, do pescoço, criando 5 tiras, sendo a do meio aqui maior, depois a gente vai continuar a seguir aqui com o mesmo fio guia, e vai fazer mais uma linha de festonê até chegar aqui na parte de baixo. Para cada ombro, a gente vai separar aqui 34 pontas, e depois que você separar, vão sobrar aqui 8 pontas no meio. Em um dos ombros, você vai separar aí metade, metade, para cada lado, e vai pegar um dos fios que a gente vai utilizar aqui como guia. Você vai encontrar aqui o centro dele e vai posicionar o centro bem aqui na linha do ombro. Depois, você vai escolher um lado para começar, eu vou começar aqui do centro para a direita. Vou pegar o primeiro fiozinho aqui dessa parte, vou jogar ele por trás aqui do meu novo fio guia e com ele eu vou fazer o festonê. Então, pego esse fio, jogo aqui, ó, por cima do fio guia, fiz a volta, seguro aqui com o meu dedo essa primeira volta e com a mesma ponta faço aqui uma segunda volta, jogando por cima do fio guia e puxando aqui por dentro. Segura sempre o fio guia, ó, pro lado de cá, seguindo essa linha do ombro. E aperta, segunda volta. Fiz aqui o primeiro festonê, que é o mais difícil, né, pra gente posicionar o fio guia. Agora eu vou só repetindo com esses outros fios, seguindo aqui sempre a linha do ombro. Terminei do centro para a direita, agora eu vou virar e vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Completei a linha de festonê, agora eu pego o segundo fio e vou repetir o mesmo passo. Apoio o meio dele aqui e vou criando uma segunda linha de festonê bem pertinho dessa primeira. Completei a segunda linha, agora bora repetir esse mesmo desenho aqui do pescoço. Você vai pular esses dois fios aqui, que a gente utilizou como guia, e vai pular mais dois aqui da ponta também. Com os próximos 6, você vai repetir o mesmo passo para fazer cada um desses desenhos. Então, começa aqui com o quarto fio sendo o fio guia para o lado de cá,
e depois vai repetindo o restante até fechar. Vai fazer isso com 5 grupos de 6 pontas. Depois, lá no outro lado, vai sobrar as 2 pontinhas do canto, mais as 2 pontas ali do fio guia. Completei os 5, agora eu vou só repetindo aqui embaixo de cada coluna quantas vezes eu quiser. Essas 2 do canto eu vou deixar só um mesmo. Nessas outras 2 aqui, eu vou repetir mais 2 vezes até completar 3 vezes. E nessa daqui do meio, eu vou repetir até completar 5 vezes. Para ir repetindo, é só você pegar os mesmos 6 fios que vieram aqui de um desenho. Começa com a 4ª ponta, joga para o lado de cá. Faz o festoninho aqui com as outras. Depois pega o do meio, segue aqui para o outro lado e praticamente é a mesma coisa. Terminei aqui as repetições, agora a gente vai fechar a linha aqui de festoneio embaixo. Eu vou começar usando o 2º fio aqui, ó, da 2ª fileira. Então, pula o primeiro e a gente vai fazer a próxima linha usando esse 2º fio como guia. Depois é só ir repetindo aqui os festonês, um com cada ponta. E a intenção aqui não é encostar os desenhos nessa linha de festoneio. Então, a gente vai fazendo, deixando um espaçamento, inclinando essa linha aqui para baixo. A nossa intenção é traçar aqui, ó, uma diagonal até chegar no final dessa coluna aqui maior do centro. Cheguei aqui no centro, fiz o festoneio com as 2 primeiras pontas dessa coluna aqui. Vou deixar sobrando essa 3ª ponta. E agora eu vou virar e vou repetir a mesma coisa para o outro lado. Cheguei aqui no centro, sobraram essas 2 pontas. Agora eu vou fechar do mesmo jeito que eu fechei aqui os outros desenhos. Cruza as 2 pontas aqui do fio guia e faz o festoneio com essas 2 aqui que sobraram, passando pelas 2 pontas ao mesmo tempo. Terminei, puxo o fio guia aqui, os 2. Finalizei essa primeira linha, agora a gente só vai repetir para criar aqui a segunda. Então, pega o próximo fio guia que a gente usou na primeira linha aqui de cima e repete a mesma coisa até fechar aqui no centro. Completei a segunda linha, a gente terminou a parte do ombro, se quiser pode até cortar já essas pontinhas.
E agora a gente vai para a parte aqui do centro. Aqui no centro a gente vai repetir o mesmo desenho, só que agora a gente está trabalhando com mais fios. Antes a gente estava trabalhando com 6 e aqui agora a gente tem 8. Mas os passos são os mesmos. Começa aqui, ó, 4 para cada lado. Pego o primeiro aqui de um lado, jogo para o outro e começo a linha de festonê usando esse daqui como guia. Aqui, como eu tenho mais fios, eu faço 2 nós aqui para cada lado, a parte aqui de baixo. E deixo, né, sobrando só 2 pontas aqui no meio, para poder cruzar os 2 fios e finalizar aqui a parte de baixo. Depois é só ir aqui repetindo, e você vai fazer até chegar um pouquinho antes da altura ali do umbigo. Completei aqui 8 repetições, fiz até chegar aqui na linha da cintura. Agora eu vou pegar os 2 fios externos para ser o fio guia, o fio de apoio dos próximos fios que a gente vai adicionar aqui para a saia. Então você pode amarrar esses 2 lá atrás. E agora, para encher a saia, você pode cortar quantos fios você quiser. Você vai cortar esses fios com 15 centímetros a mais do que o dobro que você quer aqui para o comprimento da saia. E essa quantidade aí de fios e o tamanho vai depender também do quanto que sobrou, caso você queira utilizar só um rolo. Para lançar os fios, você vai pegar cada um, vai dobrar ao meio, vai lançar essa dobrinha aqui por trás desse fio de apoio. Faz o nó de laçada, então, do mesmo jeito que a gente lançou os fios lá no começo. Depois pega uma ponta, faz uma volta aqui para um lado. Repete aqui para o outro. E vai afastando, deixando aqui o fio perto da peça. Depois você vem com o próximo fio aqui que tá vindo do desenho da peça, joga ele para frente, usa ele como guia e faz o festonê com cada uma das pontas dos novos fios que você for ir adicionando. No outro lado, mesma coisa, e é só ir repetindo, adicionando quantos fios você quiser, seja aqui para preencher só essa parte da frente da peça, ou para dar a volta na saia completa até na parte de trás. E por último, eu vou pegar esses 2 fios aqui que saíram de dentro do festonê e vou continuar utilizando ele como guia só para fazer aqui um próximo festonê com a próxima ponta que tá vindo aqui das franjas. Então, completei aqui para um lado. E eu vou fazer isso só para evitar que a peça deslize aqui, ó, e abra nessa junção. Então, nesse lado, mesma coisa. Faço um festonê aqui, ó, usando a primeira ponta da franja. E agora ele tá mais preso e não vai mais deslizar. Agora, o último passo, antes de cortar os fios, quando você terminar de adicionar aqui todas as franjas, pega a primeira ponta, joga atrás da segunda e faz aqui o festonê com ela sobre essa segunda ponta. Agora eu posso usar essa ponta como franja e só essa daqui como amarração. Repito a mesma coisa lá no outro lado. Depois de cortar as pontinhas, a minha peça ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, ou lá no Instagram, ou no WhatsApp. Acesse o site maniarte.com e para aprender outras peças, não esquece de se inscrever lá no clube, também no site maniarte.com/clube.